Então, uma boa noite a todos, aqueles que estão chegando no dia de hoje, sejam muito bem-vindos. Nós vamos respirar. Vamos 3 respirações. Vamos fazer 3 respirações, bem lentas, cada um no seu tempo. E cada respiração, inspirar, segurar e soltar. Vamos soltando tudo aquilo que nos incomodou no dia de hoje. Mais uma vez, inspirando bem profundamente, segurando e soltando. Soltando todo o pescoço, os ombros, todo o peso do dia. Principalmente daquelas pessoas que trabalharam, tiveram que ir à rua. Vamos novamente inspirando, segurando e soltando, bem lentamente. E nós vamos sentir, primeiramente, o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas. Nós vamos abraçar esse amigo, sentindo a energia, o amparo, o equilíbrio que ele nos dá. Nós vamos assim mentalizando intensamente os guardiões adentrando o nosso lar, com tochas, com espirais, retirando formas, retirando pensamentos, tristezas. O nosso lar vai se transformando. E os nossos amigos veludos vão tecer um cordão de proteção em torno do quarteirão onde estamos, para que assim possamos ter toda a proteção nessa noite, para que não tenhamos as insuflações de irmãos que não querem o nosso caminhar, a nossa transformação. E sentindo toda essa espiritualidade que nos ajuda, nós vamos buscando essa conexão maior com um pingo de luz, com o Hospital Santa Cruz e com todos os espíritos que nos ajudam. Vamos buscar essa sintonia maior com o nosso dirigente espiritual, o Ruiz, e todos os mentores que trabalham no Pingo de Luz, formando essa caravana de amor. E de mãos dadas, Ruiz e todos esses mentores nos levam até Maria, a nossa mãe amada. E nós vamos sentir as paragens rosas de Maria. Vamos sentir o seu amor a nos envolver, tocando o nosso coraçãozinho, tocando o nosso pensar. E Maria nos leva até Jesus. Mestre, aqui estamos. Somos pequeninos, mas é através do teu olhar, é através do teu amor que nos toca o nosso coração. Que de mãos dadas contigo, nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom desta vida, agradecer essa oportunidade bendita de aprendizado,
que estamos tendo nesta noite, de transformação. E assim dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que nesse momento, que essa sala de acolhimento de amor seja repleta de muito violeta, de muito verde mar, que possamos sentir já a espiritualidade a trabalhar com cada um de nós, e que a sala de radiações se ilumine, fortalecendo a cada nós, deixando esta sala totalmente iluminada, fortalecida, para que possa essa sala de radiações acolher todos os pets e todos os hominais que estiverem necessitando. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Para vocês também, bom trabalho. Obrigada. Todos bem? Sim. Como passar a semana? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Uhum. Sim. Como Deus manda. E ele está fazendo um monte de coraçãozinho. Eu sei. Ele está fazendo um monte de coraçãozinho. Hoje nós terminamos, né, o livro da semana passada. O Sérgio fez a última conversa, né? E nós vamos retornaremos ao médico Jesus. Faltam algumas lições, né? E nessa fase que a gente vai estar um pouco vamos dizer assim, da nossa pequena transição do pingo de luz, onde não sabemos nada, só sabemos o hoje, e tá bom demais, a gente sabendo o hoje, é o que nós temos. Então, hoje vai ser um pouco diferente o nosso acolhimento de amor. Hoje, vai estar dividindo o trabalho junto comigo, essa conversa. Vai estar a Solange, a Leda, a Glaucia e a Renata. Porque enquanto eu estiver em recuperação no hospital, né, eu acredito que eu fique umas 2 semanas afastada, está à frente desse trabalho. Está travando Sim. ou não? Travou. Travou, mas agora já parou, porque apareceu uma mensagem, mas agora já estabilizou. Eu quero saber se vai continuar travando, tá bom? Então, são elas com vocês, né? O Pingo de Luz não é uma criação minha e do Sérgio somente, existem outros trabalhadores, né? E aos poucos todo mundo vai conhecendo esses trabalhadores, tá bom? Então, assim, continuaremos no nosso trabalho, nada para, tá? É uma breve... É uma até breve. Né? Assim, bem... É até breve, assim, senhora. E assim, é um até breve, bem breve mesmo, tá bom? Bem breve. Estamos esperando, sim, você de volta logo. Bem breve, com todas as vibrações, com todo mundo, com todo o amor e carinho que a gente recebe, vai ser bem rápido. Então, vamos lá? A lição de hoje é investimento. Quer ler, Solange? Pode ser. Então, bora. Investimento.
Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Pode ler todo? Vou ler todo, depois a gente volta? Volta, só presta atenção naquela última frase, no último Ah, parágrafo. tá, já mudei aqui. Já mudei. Tá. Se você gasta boa quantia em dinheiro para manter seu carro em funcionamento e não mede recursos para manter a casa em condições de habitabilidade, quanto não deverá investir em favor da sua saúde? Você colocaria combustível adulterado em seu carro? Compraria canos furados e fios descascados para utilizar em sua residência? Se tivesse um cavalo de corridas, você o levaria para comer hambúrguer e batata frita todos os dias? Por que então não oferece o melhor de si em favor do maior patrimônio que você desfruta para continuar vivo e realizando sua missão neste planeta? Você sempre terá que arrumar tempo para cuidar da saúde ou da doença. A escolha é por nossa conta. Poderemos ter lindos propósitos de espiritualização, mas se não cuidarmos do corpo com a atenção que ele merece, iremos aportar no mundo espiritual na lamentável condição de desistir da própria vida. Cuidar da saúde não deve ser nosso único objetivo na vida, mas deve ser o primeiro. Você sempre terá que arrumar tempo para cuidar da saúde ou da doença. A escolha é por nossa conta. Então, Reflexões, é, grandes reflexões? sim, quando a gente lê a palavra investimento, a primeira coisa que pode se passar a pensar é no investimento financeiro, né? Investimento em uma poupança, numa aplicação, de um dinheiro, mas a pessoa nunca não passa assim, primeiramente na cabeça no investimento na própria vida, da própria saúde, do próprio corpo, do bem-estar. Ela não pensa nesse investimento. A primeira impressão que a pessoa tem na palavra é financeiro, né? Do dinheiro. Pelo menos quando eu li isso aqui. Foi essa sensação que todo mundo teve? Pode abrir os microfones agora. É só na hora da gente fazer o preparo. Quando a Solange leu, né? Foi esse sentimento que veio? Eu sei investir na minha casa, nas compras que eu faço. Eu invisto em mim? É uma pergunta. Né? É Investir num carro, né? É um investir. investimento. Um investir Né? eu investir numa roupa. Eu vou investir em mim, eu vou fazer minha unha, eu vou pintar minhas unhas, eu vou arrumar o meu cabelo. Não estou dizendo que esse investimento é errado, gente. Não estou dizendo. Mas algum de nós já tinha parado para pensar nesse investimento do nosso corpo. Do nosso invólucro, né? Do nosso corpo, aquilo que a gente tem na nossa matéria orgânica. Não. Então, assim, tem o corpo físico, Uhum. mas tem esse corpo emocional. Porque também só investir no físico, o que acontece? É só vaidade, né? Que é efêmero, né? Isso desfaz. E o que você leva daqui não é só a matéria, o seu corpo, é o seu espírito. Se você não transformar esse espírito, não cuidar dele, Não vai do nada, né? outro lado. Não vai nada para o plano espiritual, né? Porque não vai dar para levar uns Não, esmaltes, não vai dar para levar uma não. escova, como que é aquele negócio lá? Para fazer chapinha, não vai Ah, levar, babyliss, nada disso. não vai levar nada disso, né? Não vai levar o carro, Tudo fica. não vai ficar. Não adianta a gente também fazer montoeira, juntar dinheiro, fazer compras, patrimônio, carros, tudo fica. Todo mundo morre igual, todo mundo vai igual. Tudo fica.
né? Ó, uma das coisas que serviu de parâmetro, né? E você fala, mas você sempre dá esse exemplo, Valéria. Eu acho que eu vou passar um grande tempo dando esse exemplo. Foi a Covid. Ninguém ali. Quem fazia, quem só cuidava do corpo, quem só cuidava, foi da mesma forma, Todos. né? Foi da mesma forma. Então, assim, são coisas que a gente não consegue transformar. Todo mundo vai. Quando chegar o seu momento, e vai levar o quê? Vai levar o que plantou. O que nós temos plantado? O que nós temos semeado? É. Vamos lá. Como eu falei assim, hoje é um dia de cada vez. O que eu semeei hoje? O que eu semeei hoje, eu preparo para eu falar aqui com vocês hoje. Perfeito. Preparei, hoje eu preparei. Mas assim, a gente tem que estar toda hora agora procurando modificar alguma coisa na nossa essência, né? Eu digo por mim, que antes eu vivia um dia atrás do outro e eu não pensava em nada disso. Vivia como se estivesse passando férias, vivia aproveitando a vida materialmente, trabalhando, indo tomar um café, conversando com uma amiga, assim, coisas vazias, né, do dia a dia, praticamente. Mas, assim, para minha alma, para o meu espírito, para aquilo que vai me transformar, que vai fazer de mim uma pessoa melhor, eu fazia aquela caridade que a gente fala, né? A caridade do dar, do entregar, ou então de ir num centro, como era antes, e pronto, era isso. Agora, essa transformação íntima, buscar essa essência, mudar os nossos sentimentos, procurar cada vez mais a gente estar melhorando como pessoa, isso é de agora, é recente. Isso não existia antes. Então, Mas todo vamos dia a gente lá. tem que estar tomando cuidado para não derrapar na curva. Não. O que nós semeamos hoje? Quando nós acordamos, nós agradecemos por Opa, abrir os olhos, por sim. podermos andar. Você tá fechada, Glauci Maria. Não é Glauci Maria, não. O nome dela é Oh, Glauci. Tá, tá agora tá. fechado mesmo. Então, vou falar por mim. Hoje eu estou em jornada dupla, né? Eu já estive lá na apometria, né? Eu trabalhei a tarde inteira, eu cheguei aqui em casa às 7h30 e, e eu acho que assim, hoje eu considero assim que foi a minha doação física, né? Lá na apometria eu trabalho com a doação física. Então, assim, eu trabalho mais na organização assim dos atendimentos lá, dessa parte dos chakras, né? Procurando harmonizar as pessoas, sempre com um pensamento muito positivo para que elas possam melhorar. E a gente vê essa melhora, né? Então, essa é a minha doação de quarta-feira. Então, hoje foi essa a minha doação. E isso me faz muito bem, porque me faz renovar essa energia física, né, que é um trabalho que para mim eu considero físico, doação de energia, e ao mesmo tempo eu acho que eu recebo mais do que eu dou, né? Então eu acho que é importante e isso vem sendo um crescimento na minha vida. Então a palavra de hoje é investimento. Então eu investi nisso. Eu investi em estudo e hoje eu invisto na prática. Sei tudo? Jamais. Falta pra caramba. Mas é um dia de cada vez. Mas quando a gente tem a consciência de que a gente tem que procurar essa busca interior do nosso melhor, a gente não fica só para nós, a gente pode doar também.
Então, essa é a minha contribuição de investimento. Hoje, Mas, realmente, a palavra investimento remete a dinheiro, né? Mas eu acho que a pandemia também trouxe isso, um olhar para nós, para dentro de casa, né? E aí eu acho que também isso, graças a Deus, vem sendo um movimento de investir cada vez mais em nós. muito bem. Vou falar eu agora. O meu investimento hoje não teve uma intercorrência com um morador de rua, nosso amigo que mora aqui na praia, e então precisamos chamar a ambulância, precisamos correr com coisa para ele, mas foi tudo bem, no fim da tarde ele já estava de volta para o lugar dele aqui na praia. Mas foi isso, foi essa correria, você se doar, se preocupar, ir até em casa para pegar um sapato para ele, uma meia, e para ele poder ir para a UPA, né? A ambulância veio buscar, uma amiga telefonou, a outra ficou com o cachorro dele, e foi esse a nossa manhã, né? E então é diferente, apesar da gente conhecer eles, tudo já ter sempre ter amizade, mas hoje nós tivemos que socorrer um que não passou muito bem. Então foi esse o investimento do dia hoje, não é? A caridade, o amor ao próximo, né? Eu acho que assim, acho que tem mais do que a caridade, o amor ao próximo, né? Porque quantas vezes esses irmãos que estão nas ruas, eles não são, eles são invisíveis, né? As pessoas se esquivam, as pessoas. Ó, aí você falou assim, ó, eu fui buscar meia, eu fui buscar sapato, eu fui. Uma tomou conta do cachorro, sabe? Então, assim, a gente vai conseguir transformar o mundo de pouquinho em pouquinho, sim. É, Porque olha essa transformação. mas se não transformar o mundo, pelo menos transforma o cantinho que a gente vive, né? O espacinho que a gente ocupa, a gente transforma devagarinho, vai dando uma melhoradinha. Sabe por quê, né, Leda? Assim, é o bom dia mais sincero que você recebe todo dia. É verdade. Você e o urso. Na hora que É você verdade. desce para você andar com ele, é o bom dia mais sincero. E eles falam, porque às vezes tem um diferente, né? Porque sempre tem, né? Um diferente. Eles falam, eu passo e falo, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Aí esse rapaz, que já me conhece faz tempo, ele fala, ela passa aqui e dá bom dia para a gente todo dia. Então, para eles é uma coisa muito importante isso. E assim, é um investimento, porque essas pessoas estão sendo vistas. Aí você fala assim, mas você não está transformando a vida dele. Já, você está colocando uma esperança. Porque se todo mundo que passar, eles vão se sentindo cada vez mais o quê? Mais fortes. E nisso eles vão tentar Importante. a transformação deles. Estou certa, Renata? Eu vou te dar um exemplo que você está falando. Eu estava lembrando o dia, né? Eu gosto muito de ler. E não leio só da doutrina, né? Gosto de ler de tudo um pouco. E eu trabalho com idosos, né? E teve um idoso que colocou um óculos novo, então ele está enxergando tudo, né? Está super feliz. Aí eu falo, tá chegando até que no 10, né? Aí a gente vai brincando e ele começou a se interessar em voltar a ler. Aí eu fui vendo que ele estava fazendo aquele movimento de ir na biblioteca, pegar o livro e tal, né? E aí olha, o que você não gosta de ler e tal? Eu gosto disso, disso, disso. Aí eu fui lá, já peguei 4 assim, que eu já tinha, né? Lido e tal, e entreguei para ele. Tem esses aqui, você pode escolher. Não, eu vou ficar com os 4, eu vou ficar com os 4. Aí isso foi na semana passada. Aí hoje ele virou para mim e falou assim, Dona Renata, eu já li 3. E tô, sabe assim, muito feliz, assim, né? Ele assim, olha, aí eu falei, tá, mas então vamos conversar dos livros, né? Aí ele falou dos livros e tal, e realmente ele leu, né? Mas ele estava tão feliz. E tem mais dica? Me dá mais dica. Eu falei, tá, eu vou procurar mais, né?
Assim, ele estava muito feliz, né, de estar Gostoso, né? enxergando, né, de estar enxergando, de estar ocupando o tempo dele com uma coisa que ele gosta, com lazer, né, e ter acesso ao livro que não precisa comprar, né, nada de estar ali gratuitamente, o que não tiver a gente vai providenciar. E ele estava muito, eu falei, nossa, que bacana, né? Uma coisa tão simples, contribuiu para a autoestima dele, para ele ocupar a cabeça dele, as ideias dele, ele entrar no outro mundo, ele ajuda a minha cabeça, né? Eu estou me ocupando, a minha criatividade e tal. Olha, uma coisa tão simples e foi tão transformador para uma pessoa, né? Ó, e aí você nem imagina, né? Isso é um investimento. Exatamente. Isso é um investimento. E aí onde que a gente vai abrindo realmente, expandindo o nosso conhecimento e o nosso autoconhecimento. Porque, assim, para qualquer um que nós formos conversarmos, hoje a nossa lição, a nossa conversa foi sobre investimento. Investimento, vocês foram falar da Bolsa? Não. Não é verdade? Fala, Conversar sobre a investimento. Capacidade que se tem de transformar, né? E tem as pessoas que, você acha que ele vai ler tudo isso? Você é muito exagerada quando ele fala livro, vai levar logo 4, né? O cara fala, realmente, eu reconheço, eu sou bem exagerada em termos de livro. Se eu entrar numa livraria, eu não compro 1, compro 3. Aí já, né? Tem uma lista de espera de leitura. Mas eu falei, não, vamos ver qual é o ritmo dele, né? E foi muito. Sabe o que é legal? É você ver o sorriso da pessoa, aquele brilhinho, sabe? Aí você vê a pessoa sentada ali de pé da cruzada, lendo ali, feliz e trocando ideia daquilo assim. Nossa, é muito legal, né? Porque ele podia estar dormindo, ele podia estar falando mal da vida alheia, ele podia estar E arrumando às uma vezes, encrenca, né? Ele podia estar com outras ocupações que talvez não fossem tão Reclamando da legais família assim, né? reclamando da família que não foi visitá-lo. Ele pegou o tempo dele e ele foi fazer o quê? Ele investiu nele. Porque quando Exatamente. a gente sonha, né? É um mundo Você, imaginário perfeito, né? ele só você precisava levou, enxergar, né? Ele só precisava enxergar. Trocou o óculos, pronto. Abriu o mundo. Ele renasceu, Né? renasceu. você deu um outro sentido para a vida dele, né? Sim, Despertou ele novamente para a vida, que ele estava apagado, sem ver, sem enxergar direito, sem ler, e isso voltou a sonhar, voltou a poder se sentir melhor. Estava naquele mundo interiorizado, né? Ele se expandiu, pode ter até voltar a se comunicar com as outras pessoas, trocar experiências daquilo que ele está lendo, né? Muito interessante. Gostei Olha, da atitude. foi assim, quanta coisa a gente consegue tirar desse investimento, né? A gente vai saindo da casinha, né? Vai abrindo os horizontes. Por isso que eu falo, como que estão os nossos investimentos? Estamos investindo em nós, na nossa saúde do corpo, mas também vamos conversar primeiro na saúde mental. Nós estamos investindo nessa saúde mental, nessa saúde emocional? Como estamos? Gente, todo mundo pode participar. Todo mundo eles estão pensando, Valéria. pensando. Como que está essa saúde emocional? Tá fácil perdoar? Faz parte da saúde emocional. Eu consigo compreender o que a mágoa faz dentro de mim? Consigo. Você consegue. Você sabe o estrago que ela faz. A gente sabe. Aquela mágoa que a gente guarda, aquela mágoa que a gente fica remoendo, fica guardando dentro da gente, gera um estrago muito grande. Implode a pessoa, vem doença de uma forma ou de outra, ela vem pipocando num canto aqui, outro ali, acaba estragando mesmo. E a briga? Discutir.
Também, Também não também. traz. Aí você fala, mas Valéria, eu vou ficar com tudo aquilo? Qual é o meu pacote? Então, vamos lá, vamos Eu lá. não sei o que é pior, se a mágoa ou você explodir. Eu sempre tive comigo que se eu, eu falava para mim mesma antes, que eu falava assim, quem tiver que adoecer, que seja o outro, não eu. Eu preferia falar. Eu preferia pôr para do que eu ficar guardando, remoendo. Eu falei, se eu guardar, eu vou infartar. Então, eu preferia falar. Quer dizer, O ficava que que- nervosa, me estressava? Ficava. Mas depois, entendeu? Aquilo passava. Agora, se eu tivesse ficado guardando aquilo dentro de mim, eu acho que depois ia ficar fazer um mal pior. Não sei, eu Diz sempre uma pensei coisa, dessa maneira. e agora? Passava aí em termos, né? Porque o que você está falando, quando a gente tem essas catarses, a gente vai, fala, bonita e fala tudo que quer, nananana, limpou. Mas aquilo que você jogou para fora se formou uma energia ali, né? Ou até em quem atingiu, mas em quem, assim, o ambiente que você está, aquela energia ficou. É que agora a gente consegue ter uma percepção disso, né? Antes não, e que fale e dane-se, né? Acabou. Não, tem a reticências agora, tem o etc, né? E a vibração fica, a energia fica Eu na gente mesmo, entendo, né? Na mas gente pensa mesmo. que, mas pensa que essa energia toda que ficou de fora, se tivesse ficado dentro de mim, era muito pior. Aí são os extremos, né? A gente tem que saber o meio Controlar. termo, né? É, Ou eu guardo tudo, ou também eu jogo tudo fora. É muito extremo. Mas essa energia, Solange, eu acredito que é que nem um lenço de cigana, sabe? Você joga. Só que quando ele pega na ponta, ele vai te enrolando, e te enrolando, e te enrolando. Quando você vê, você está vestido aquilo que nem cobertor. Aí o duro é se livrar disso, porque a energia, quando gruda, minha amiga, olha, até um passe, às vezes não tira. Então, assim, é por isso que é tão difícil a gente medir a palavra, né? Porque na hora do nervoso, realmente, a primeira coisa que a gente quer é explodir, que aquilo ferve o nosso sangue. É por isso que nessa hora a gente tem que pensar assim: fecha o olho e conta até 10. Não deu 10, conta mais 10. Porque o que a Renata fala, realmente, quando a gente não sabe que a gente projeta essa energia, tá fácil. Só que essa reticência, depois que você sabe que ela existe, meu pai do céu, você tem que medir. Porque é isso, bate no outro, aí junta com a energia do outro, Outro, quando vem né? dobrado. Aí vem dobrada, é que nem Vem a dobrado. avalanche. Aí o outro joga para você. Não tem aquela história do Chico, né? Que Chico estava atrasado pro trabalho, né? E aí tinha uma senhorinha, acho que era uma senhorinha, queria falar com ele, e Chico estava muito em cima da hora. E aí Mander falou assim: pare e fale com ela. Mas eu vou chegar atrasado. Pare e fale com ela. Aí Chico foi, parou, ouviu e tudo, né? Deu aquela atenção e seguiu o caminho. Aí Emmanuel fala para ele: agora você olha para trás, Chico. Aí quando o Chico olhou para trás, ele viu toda aquela energia boa, né? Aquela vibração boa de agradecimento, de amor. Tipo assim, olha o que você perdeu, né? Agora vamos fazer o oposto. E se ele não tivesse investido, que Ela ia tipo estar de fraquejando. vibração, que tipo de vibração é, iria para ele? Da mesma forma, a gente vai lá e fala. O outro vai investir alguma coisa na gente também, de negativo. E a gente está com todas as antenas ligadas para receber aquilo de volta, né? Ó, o principal, né? Aqueles que estão chegando aqui hoje pela primeira vez, né? O outro é expectativa zero. Nós temos que falar de nós, né? Do nosso sentimento. Porque o outro a gente não controla, não tem como. A gente não sabe o que ele sente, a gente não sabe quais são os pensamentos. Por mais que seja
pai, por mais que seja mãe, por mais que seja marido, por mais que seja esposa, nós não conseguimos saber. E olha, muitas vezes nós não sabemos nem de nós mesmos. Se a gente não parar para nos analisarmos, a gente não conhece nem a gente mesmo, né? Então, todos esses sentimentos, eles vão gerando, sim, vão gerando uma energia muito densa, muito pesada. A briga é muito ruim. A desavença, esse sentimento. Mas o que gera isso? Isso é importante. Qual foi o investimento que fizemos para gerar esse desconforto? Qual foi o investimento que fizemos ou não fizemos, né? Eu acho que não fizemos. Muitas vezes a gente não investe, realmente. Vai levando, E aí que né? E às vai vezes levando sem resolver nada, sem, né? Sem resolver nada e vai, aquilo é uma bola de neve. às vezes também existem diversas histórias. Nós podemos também o quê? Levar somente na aceitação. Eu vou aceitando, eu vou aceitando, eu vou aceitando. Como diz a Solange, se eu aceitar tudo, daqui a pouco eu infarto. A pessoa não infarta, mas vai para a briga, vai discutir, porque chegou No limite. no limite dela, né? Então, o que leva a esse sentimento? É isso que nós precisamos, é o convite da noite. O que não investimos ou que investimos demais para que esses sentimentos não se resolvam dentro de nós? É fácil viver? Não, a Glaucia Eu falou acho que não. Segundo o livro, é fácil viver. Nós que complicamos, a gente ainda não se achou nesse livro aqui ainda. Ele diz que é fácil, que a gente que Então, complica. não é fácil. Viver é fácil. A convivência é que é difícil. Porque conviver significa o quê? Que eu vou conviver com o outro. É verdade. O outro é uma caixinha de surpresa. Se ele acordou, se ele dormiu bem, se está tudo bem com ele, a gente tem uma probabilidade de 50% de ficar tudo bem. Ficar tudo bem, né? Mas se não, o que vai acontecer? Hoje em dia tem muitas pessoas que não conseguem conviver nem consigo mesmas. Não É conseguem nem verdade. mesmo suportar a si, por conta Mas é de suas verdade. deficiências. Tem os problemas emocionais, problemas psicológicos, às vezes problemas mentais. Então, às vezes o problema não é nem só conviver com os outros, é o se suportar, o se conviver com suas deficiências, com os seus problemas íntimos, principalmente problemas morais. É verdade. Isso é verdade, Randolfo. É Porque, verdade. assim, é aquilo que a gente estava falando. Vamos buscar, vamos tirar essas camadas, porque o problema não está no outro. O problema está na gente. E aí, por isso que eu falo, viver é fácil. E agora E aí a pessoa está disposta a mexer nesses sentimentos, a buscar dentro dela, mexer nessas feridas e transformando esses sentimentos. Ela nem reconhece isso nela, ela não enxerga isso muitas vezes, né? Ela não enxerga. É aquilo Boa que noite. Ela é capaz de terceirizar, dizer que o problema não é dela, é do outro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem está falando é o pai da Renata. Tudo bom? Boa noite. O pai da Renata. Pode falar. Tudo bem. E eu vi as senhoras falando desde que iniciou a palestra. Não aparecia um homem para falar sobre investimento. Apareceu esse senhor agora, é o último. O Randolfo. Eu investi sem saber. Eu não estava investindo na minha vida. Eu vim investir na minha vida
agora, de janeiro para cá, que eu vim morar com minha filha. Ah. Aí é que eu descobri o verdadeiro investimento que eu estava perdendo há algum tempo. Então, me sinto hoje outra pessoa, amável, mais alegre, sincero com as pessoas, sentindo o sentimento das pessoas. Então, para mim, foi o melhor investimento que eu fiz desde que eu nasci. Legal. Muito bom. E um sentimento que expandiu rápido, né? Como o senhor falou, o senhor está em Santos desde janeiro, né? Numa vida diferente, mas o quanto que isso está fazendo bem para o seu coração, não é verdade? Nós moramos no Rio de Janeiro. Algum tempo depois nasceu a Renata. E depois a família teve viúva, a família se desfez. Minha mãe teve 22 filhos. Quer dizer, só sobrou 11. Esses 11 preferidos vim para São Paulo e eu fiquei solitário no Rio de Janeiro. Agora eu estou vendo que eu perdi muito do que era bom da vida. É o carinho, é a atenção, é a dedicação. Isso eu estou tendo tudo aqui, coisa que estava me faltando. E eu me Está sinto muito sendo mimado. Está Está sendo mimado. Igual a que gata que ela tem delicinha, aqui. né? É igual a gata que Olha ela lá. tem aqui. A gata. Está sendo amado, não mimado. Eu já chego. É verdade. Mas, ó, tudo tem o seu tempo. É. Tudo tem o seu tempo. E o mais importante, como o senhor está falando que o senhor fez um investimento, é do senhor ter tido a coragem de fazer a transformação, de buscar outras coisas, de não se fechar, se permitir vivenciar algo que não tinha vivido. Olha que importante. E isso não importa se demorou 20, 30, 40, 50 anos. O que importa é que aconteceu. Aconteceu. Talvez se o senhor tivesse vindo antes, o senhor não ia aproveitar tanto como está aproveitando agora. O senhor precisava amadurecer algumas ideias para poder aproveitar do jeito que o senhor está aproveitando agora. Porque talvez não fosse enxergar dessa forma. Eu vejo que assim, tudo é perfeito. Tudo perfeito. O pai da Renata, como o senhor se apresentou. Como o senhor chama? É o pai da Renata. O pai da Renata. Meu Ele nome fala é sempre eu sou. Meu nome é José Gonçalves Marques. Tá bom, José senhor José. Gonçalves. Agora a gente já sabe que eu sou José Gonçalves. A gente vai falar com o senhor José Gonçalves. Porque eu sempre falei, o pai da Renata. Qual é o nome pai do da Renata. Ele sempre fala. Quando ele vai falar alguma coisinha, ele sempre fala, eu sou o pai da Renata. Mas, gente, não é... É identidade. Vem o Me chama pelo orgulho. segundo nome, Gonçalves. Porque vem o orgulho de pai, né? Eu sou o pai da Renata. Eu sou o pai da Renata. Mas o seu José tem nome, então Graças aos orixás, ela é muito feliz. E eu me sinto muito feliz também de estar no nome dela. Embora ela seja um pouco mimada, mas eu adoro ela. Muito bom. Ela é que é mimada, não é, senhor? Ela é que é mimada. Olha os mimo, investimentos. o mimo é o excesso de investimento, hein? O mimo é o excesso de investimento, é isso aí. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, eu nunca tinha ido ao médico, agora eu vi na mão do médico. Ela me leva para tudo. Ele está investindo na sua saúde, seu José. Ele está investindo na sua qualidade de vida, na sua saúde. Quando sai, ela diz, não, pai, não leva só um casaco, que aqui é frio, né? Que no Rio de Janeiro, não. É que eu levo 2 casacos. Mas é um investimento cuidando do senhor. Agora é assim mesmo, você entendeu? Ela está aqui vermelha porque eu estou falando isso, mas é verdade. Mas nós conhecemos a
Nós conhecemos a Renata. E é tão bom ser cuidado, né? É muito bom a gente ser cuidado, né? É ótimo a gente sentir que a gente é querido e tem alguém que cuida da gente. E, principalmente, permitirmos esse cuidado, porque muitas vezes a gente não permite, né? E isso é muito legal mesmo. Então, vamos lá, vamos continuar aqui na nossa conversa de investimentos. Os meninos podem falar, o Randolfo, o seu Ildinho, o seu José. São só esses que estão aqui. Que as meninas falam, né? Menina fala. A gente não dá chance para mais ninguém falar. Nós fazemos os nossos investimentos na língua, né? Então, não tem jeito. E aí, assim, ó. Se você gasta boa quantia em dinheiro para manter o seu carro em funcionamento e não mede recursos para manter a casa em condições de habitabilidade, quanto não deverá investir em favor da sua saúde? Você colocaria combustível adulterado em seu carro? Compraria canos furados e fios descascados para utilizar em sua residência? Se tivesse um cavalo de corrida, você o levaria para comer hambúrguer e batata frita todos os dias? Volta à pergunta inicial. Quanto estamos investindo na nossa saúde, tanto física quanto emocional? Como nós nos cuidamos, não é? Como estamos nos cuidando? A emocional, às vezes a física a gente cuida mais do que a emocional, né? Ou não? Sim. Como que é? Vamos lá. Eu cuido melhor do quê? Ou não cuido melhor de nada? E tá tudo certo, gente, não tem erro. Porque cada um tem o seu tempo. Olha, atualmente eu tenho cuidado das duas partes. Uma está interligada na outra, não tem jeito. E está sendo muito bom, porque aqui segura a minha parte emocional, a minha parte espiritual, e aí eu vou lá cuidar da saúde com o doutor. Certo. E aqui vocês me dão o apoio necessário para eu poder aguentar o que aparece por aí. A minha cachorrinha que eu ganhei, que é a minha bênção divina, que eu saio todo dia à tarde, é um passeio, como a Leda falou. Bom. Eu conheço a vizinhança toda, todos os cachorros, todos. A gente conversa com todo mundo. Com todo mundo. Não tem tempo ruim, está sempre todo mundo muito bem, é muito bom. É uma rede, né, que se forma, né? Pet, né? Os pets. Mas, Valéria, eu sou uma pessoa, quem aí me conhece, que está aqui, sabe, eu sou quieta, não sou de sair falando, não. Fechada. Ela é muito fechada. E por causa dessa cachorra que pula em todo mundo que quer fazer festa, eu tenho que falar. A gente não fica sozinha, não consegue, não tem jeito. Não tem, aí agora eu falo, eu passo aqui na farmácia, os rapazes da farmácia, as moças, vem tudo mexer com ela. Aí eu paro. E está me fazendo muito bem, entendeu? É muito bom. Então, eu acho que eu estou trabalhando os dois, ou tentando. E como você falou no início, Valéria, eu estou começando a minha plantaçãozinha. Já arei lá o solo. Estou, acho que começando uma plantação aí, de coisas boas, antes que eu não conhecia. Tá vendo? Então, eu acho que é isso que a gente... Se a gente for parar para pensar no que a gente faz no dia, né? Porque às vezes a gente quer pensar no ano inteiro. O ano inteiro é muita coisa. Tudo bem que a gente já passou metade do ano. Nós estamos já no segundo semestre. Mas vamos pensar no dia. Porque o dia de hoje nos pertence. O que passou já foi embora. E a gente tem uma certeza que a gente fez o nosso melhor. Aquilo que aconteceu no passado foi aquilo que a gente conseguiu fazer de melhor. Mas e o nosso hoje? O que eu fiz hoje? Sabe? O que foi meu dia? O que eu investi? Eu cozinhei uma coisa melhor, mais natural.
eu conseguir fazer uma meditação, parar, sabe? Escutar o meu eu, né? Aí você fala, eu tenho tempo para isso. Tem gente que gosta de ir na academia, Gente que que gosta de ir na vai à academia. academia, que faz um exercício, A minha que personal caminha trainer, na praia. a minha personal, ela fala assim, que nós do grupo dela fazemos exercício para os músculos e para a língua. Porque ela fala, vocês conseguem se exercitar 2 vezes, para os músculos e para a língua, porque a língua de vocês não param. Ela sempre fala assim, exercitou, né? Ai, deu uma adrenalina, agora vamos para o músculo. Mas o exercício, a academia é cuidar da saúde, é um investimento na saúde. Saúde física, mas também dessa saúde emocional. Por quê? Porque vai mexer com endorfina, vai melhorar um monte de coisa. Vai melhorar um monte de coisa. Mas eu não gosto. Tá, tudo bem. Então vamos arrumar uma coisa que gosta. Vamos dançar. Vamos dançar. Substitui. Né? O que não dá é para ficar paradinho. Né? Não dá mais tempo de ficar ali paradinho. Ontem, na nossa conversa de tarde, eu estava contando, né? Nem chuva está caindo do céu mais agora, gente. Antigamente tá difícil. Tanto. Vocês em Santos têm mais sorte ainda do que eu no interior. No interior, agora, a gente vai começar a ver chuva mesmo em setembro, outubro, se der tudo certo. E nessa altura da vida, a gente não fazer nada, filha, daqui a pouco está emperrando tudo. É o joelho, é a perna. Não pode, tem que andar. Pelo menos andar. Tem que começar a fazer um exercíciozinho, senão vai começar a travar tudo. E isso é um investimento em você. Porque, assim, não gosto de fazer musculação, não gosto de fazer ginástica localizada, não gosto de fazer ginástica... Ok, o que você gosta? Eu gosto de dançar. Bora, vamos dançar. Gosto de uma zumba. Bora, vamos para uma zumba. O que é importante é ser feliz. Não gosto de um balé clássico. Nossa, tem tantos grupos agora. Não tem, Glaucio? Tem. De balé adulto? Adulto. Tem. Então, vamos lá. Volta a colocar uma sapatilha de ponta. Não sei se vai dar muito certo, né? Mas assim, sou bailarina, mas assim... Aqui na região agora tem até o projeto lá onde a Sofia faz circo, de sábado tem para adulto. E precisa ver, é para dar cambalhota mesmo, é coisa mesmo de... E é bem legal. E tem balé também lá, fica na antiga cadeia velha, né? Ali é um projeto na rodoviária. Na rodoviária, foi tudo reformado lá. Deixa eu falar uma coisinha. Eu amo o circo. Eu sou apaixonada por circo. Com palhaço, com picadeiro. Eu levava meus meninos, tinha circo, eu morava em Jabuticabal, em Ribeirão Preto. Eu metia os dois no carro lá e eu ia assistir o circo. Aqueles circos de interior, e quando eles eram pequenos tinha muito. Agora não tem quase mais. Né? O último que eu fui ver foi o Circo de Soleil, que é completamente diferente. Mas, gente, eu sou apaixonada. Eu acho que eu fui de circo, porque não é possível. Eu sou muito louca por circo, muito louca mesmo. Pronto, já dei meu à parte. Mas são atividades, às vezes, que você mais se diverte do que realmente se exercita. Mas aí você fica com a cabeça tão leve, né? Que é o que a gente fala da dança, né? Quem dança, a gente tem esse ditado, quem dança é mais feliz. Mas é por isso, porque você se conecta com a energia musical também, né? Isso, por estudos, né? A música, ela tá ligada aos hertz. E aí, aquela sintonia musical, às vezes, ela faz vibrar em nós os bons sentimentos. Então, é a felicidade, a alegria. Então, assim, aquilo te contagia, né? Ultimamente, eu estava
sei lá, eu acho que eu curti aqui no Instagram uma pessoa tocando piano. Meu, agora toda hora aparece gente tocando piano, né? E assim, aparece gente do mundo inteiro, que o pessoal, às vezes, o piano tá lá no meio do shopping, e o pessoal começa Eu a tocar. vi. É Nossa, lindo eu isso, vi uma lindo. menina de 7 anos, É lindo. e ela tocou, e assim, ela nunca aprendeu piano. Tá vendo? E Olha aí o só. Olha, título era justamente assim: Você não acredita em reencarnação? Quer dizer, como é que uma criança, aos 7 anos de idade, toca uma sinfonia inteira, que ela tocou a música Sem nunca ter estudado. sem nunca ter aprendido a tocar piano, né? Então, às Impressionante. vezes, é isso, é a gente se dar direito a fazer coisas novas. Eu vi essa semana uma reportagem sobre surf, e era um senhor japonês de 80 anos. E aí ele falando que ele já faz surf há 6 anos aqui em Santos. E por que ele começou? Porque ele foi falar com 2 japonesinhas e a japonesinha falou que tinha 88 há 6 anos Olha, atrás. tá vendo? Então ele falou, se ela tem 88 E e tá ela fazendo? está fazendo, eu tenho 80, então eu vou fazer também. E não é que o senhorzinho estava em pé na prancha? Eu Olha, falei, caramba, quando né? a minha irmã morou aqui, a minha irmã morou aqui um tempo, né? Uns meses agora, no começo do ano. Se ela ficasse, a gente ia fazer canoagem. A gente já Então, tinha ido ver. Ah, eu acho lindo aquela canoa. Passa aqui com o pessoal remando, né? Deve Canoa ser. Eu acho que Havaiana. eu consigo fazer aquilo. Elas saem aqui do Canal 6, são um grupo Vem, de elas passam mulheres aqui que na frente. aqui no Canal 6 tem um projeto de mulheres que tiveram câncer de mama. Elas fazem É, canoagem. isso mesmo. Sai uma canoa daqui do Canal 6 com elas. É uma Tem outras beleza. mais para lá, mas saem todas de camisa cor-de-rosa, que é um projeto que... Não dá para ver a cor da camisa, porque elas passam lá no mar. Mas a gente vê a canoa passando aqui na frente. então, Mas mas isso ela são voltou para coisas São Carlos novas. e aí não vamos Então, mais. mas isso são coisas novas, às vezes, que a gente se bloqueia pensando assim, eu já estou, sei lá, com Já passei da 50, idade. com 60, já passei da idade, né? E não é bem assim, né? Quem diz que tem idade para as coisas? Então, assim, hoje a gente vê muita gente voltando para o balé, porque quando criança tinha muita vontade de fazer balé e não podia, ou seja, financeiramente, ou porque não tinha ninguém para levar. Então, às vezes, a gente vê bastante adulto aqui, a minha filha faz aqui na academia, né? O street dance, Fazendo. e tem bastante gente com idade fazendo. Então, é uma coisa assim que a pessoa se descobre. E esse bem-estar não faz bem só para a saúde, faz bem também para o mental, né? Hoje em dia Então, assim, as pessoas... a idade não é mais barreira. Hoje em dia não é Não, mais. não, não. Hoje em dia não é mais. E o principal, né? É aí onde está. Por que é tão bom para o mental? Porque você está realizando sonhos, porque você está colocando, você está se conhecendo, você está conhecendo os seus limites, você está ultrapassando, às vezes, aquilo, trabalhando com uma crença que você acreditava que você não podia fazer aquilo e você pode, né? E aí onde que vem a sua transformação? Lembra daquilo que o Randolfo falou? Tem gente que não consegue nem lidar com você. O problema está dentro de você. E por que está dentro de você? Porque você ainda não conhece. O que está ali doendo? O que está ali te incomodando? Né? Às vezes é uma aceitação. Ouvindo aqui o que foi dito, me veio à mente o seguinte: foi citado aqui, foram citados vários exemplos de pessoas até com certa idade que começaram a se exercitar, a praticar diversas atividades. Eu acho que isso é um indicativo de como os paradigmas estão mudando, que é a ideia da inclusão e não da exclusão. Foi falado aqui que os mendigos, por exemplo, são pessoas invisíveis. Velhos ou idosos, como hoje se diz, também eram invisíveis. Deficientes físicos também eram invisíveis. Deficientes mentais, você nunca os via na rua. Hoje você os vê com mais frequência, mais ativos, mais participantes, mais integrados, porque há uma tendência a querer que essas pessoas, independente de sua condição, sejam integradas ao convívio social e tenham uma vida que nós temos que chamar de normal.
Então, não é deixar à margem, não é deixar esquecido, é deixar como estavam conosco e não à margem. Porque todos nós um dia estaremos em alguma dessas condições. Se não for na deficiência física ou na deficiência mental, poderá ser na questão etária, na questão da idade. E com a questão etária pode também surgir a questão da doença, as limitações que decorrem da própria doença. E aí eu me pergunto, como é que eu vou querer ser tratado e como é que eu vou me tratar quando eu atingir ou for levado a essa condição? Se eu não quero isso para mim, eu não posso querer isso para os outros. É verdade, é uma grande verdade. Eu posso te dar um meu exemplo, Andu, né? Assim, aquelas pessoas que estão entrando. A cirurgia que eu vou fazer, eu sou paciente oncológica, mas aqueles que me conhecem, eu sempre falo, eu não sou o câncer. Uma parte de mim, os médicos dizem que está lá, eu acredito, tá? Mas eu não sou, então eu não vivo. Eu não fico ali, sabe, me questionando sobre isso. Eu não sou o câncer. Uma parte de mim está doente, mas eu sou muito mais do que isso, né? Então, assim, e é bem assim, aquilo que o Randolfo falou. Às vezes, quando você vai contar de uma doença, quando você vai contar de uma dificuldade que você tem, a gente sente a dificuldade, porque as pessoas mudam. As pessoas ficam chocadas, né? E aquilo que eu falo assim, seja onde for, que nem nesse irmão que estava na rua hoje, ele foi atendido, ele foi acolhido, cuidado do cachorro dele. Olha o carinho que ele recebeu. Olha como ele se sentiu ali fazendo parte, que ele podia confiar nelas. Querido, né? Se sentiu querido. Né? O nome dele é Antônio e a cachorrinha é Luma. Então, ele tem um nome, né? Então, quanto que o Antônio recebeu? Né? Seu Antônio. E a gente chama ele de seu Antônio. Mas olha como o seu Antônio foi olhado hoje. Como a cachorrinha foi olhada hoje. Né? E como, assim, a gente tem recebido, eu, pelo menos, eu agradeço todo o carinho que eu tenho do Pingo de Luz, das pessoas que fazem uma oração por mim, me passando, não sofrendo, não chorando, mas estando ali, vamos, bora, como eu sempre falo, bora, vamos embora. E não olhando com tristeza, né? E assim são todos, porque cada um que está aqui está passando por um aprendizado. Cada um tem um aprendizado na vida, porque senão a gente não teria o porquê estar na Terra. A gente já poderia estar no plano espiritual fazendo outra coisa. Mas o verdadeiro mundo é o do plano espiritual. Aqui a gente está em aprendizado. E o que nós estamos aprendendo? Eu estou tentando investir. Pode sim, eu já faço, senhor José. Eu estou tentando investir meu tempo em sorrir, gente. Em sorrir, em passar meu batom, como diz a Ana Cláudia. Sabe? Por quê? Isso aí. Levantar sua autoestima é importante. E acho que assim, o que eu falo, Valéria, como meu investimento, sorrindo, olhando as coisas boas, fica muito mais leve. Se eu for ver as coisas tristes, vai ficar muito pesado. Né? Então, cada cirurgia, cada químio é entrar e falar, cada gotinha que cai ali é uma célula que tá se curando. É uma gotinha de vida. É uma gotinha de vida. É lutar pela minha vida. É isso que eu estou fazendo. Mas não lutar brigando, não. É reconhecendo, é meu aprendizado, então eu estou aqui. Mas isso não precisa dizer que eu adoro os abraços que eu recebo, as manifestações de carinho, me ajudam muito, mas eu olho que assim, todos nós necessitamos disso. Todos nós temos, até aqueles que a gente tem a nossa dificuldade.
seja ela no trabalho, seja ela na vida social, na nossa sociedade, com os nossos familiares, seja onde for, né? Tudo é um aprendizado. E a gente pode fazer esse aprendizado mais fácil ou mais difícil. Depende do investimento. Seu José, pode falar, seu José. Primeiramente, eu não conhecia seu esposo nem a senhora. Estou vendo através do vídeo. Mas eu sou espírita em raiz candomblé. De incorporações, tudo. E através dos orixás, que sempre me ouço quando eu falo, eu estou torcendo para que a senhora volte amanhã. Eu agradeço de todo o coração. E, ó, pode tirar o senhora. O meu esposo é o Sérgio, que fica aqui, que ficou na semana passada. Eu tenho ouvido ele. Ela está culpada disso. E muito obrigada mesmo por cada oração. Eu não gosto muito de falar, né? Mas eu queria explicar o porquê que eu estou me ausentando, né? Então, assim, e é um investimento, vamos lá, vamos investir com alegria. Vai dar tudo bem. E vai dar tudo certo. E logo, logo estou aqui. Isso aí. É só mais uma lição de aprendizado, para passar por esse aprendizado, mais uma. Eu já falei para ela, a próxima saída vai ser viajar. Ela vai Ah, sair porque ela está sim, indo viajar. Meu Entendeu? Acabou. né? Chega. É Entendeu? isso Ela vai mesmo. falar para o médico assim: olha, muito obrigado por tudo, mas eu não volto mais aqui, tá certo? Chega a última vez, já aprendi. Tá aprendido, já, tá aprendido. Deu, chega. Deu, já deu. Vamos Agora, pro falando um pouquinho aqui do que o Randolfo falou aqui, o investimento que eu faço é falar para minhas filhas assim: quando eu tiver velhinha, pode me colocar numa clínica, mas me coloca numa clínica que tenha velhinho que gosta de dançar. Eu sempre falo isso. Então é investimento, eu já estou desde agora já avisando. Mas Eu não sempre tem os posso ir para bailinhos. clínica quando tiver velhinha, mas que seja assim aquela clínica que tem os velhinhos dançantes. Entendeu? Não vai me colocar naquela coisa xoxa. Entendeu? É um investimento. Eu já vou falando desde sempre. Eu já sigo um residencial que tem em São Paulo. Eu já sigo ele, recebo informações, tudo. Vou lá, estou firme. Estou acompanhando, vou ver como é que vai sair, como é que vai ficar. Aguenta firme aí, Leda, tu é muito nova ainda, não vem com graça. Ainda tem muito que passear com o urso pela orla, tem muita coisa. Ó, deu para entender que todos esses investimentos que nós fazemos na alimentação, né, que hoje nós temos uma gama enorme, né, de produtos, de formas de nos alimentarmos, né, de uma maneira saudável, né? Se pensar realmente com muito carinho em começar a trabalhar esse fator da alimentação com os animais, mas se conscientizando, né? Mas aos poucos, não sendo uma coisa obrigatória. Mas aquele que conseguir, perfeito, aquele que não conseguir, também está tudo certo. Mas é algo que eu acho que vale a pena a gente buscar o conhecimento, né? E, principalmente, cuidar dessa parte emocional. Que é algo que nós, dessa geração, nós não aprendemos. A geração dos nossos pais também não, a cuidar deste emocional. O quanto as emoções, elas nos desequilibram o nosso físico, a nossa pressão arterial, o quanto as mágoas fazem mal às nossas células. Há muitas pesquisas que todos nós temos um campo de dor, que é aquele campo onde só a gente não consegue compreender por que dói aquele órgão,
mas ali é conhecido como campo de dor. Tem uma explicação, tudo que, como diz a Gláucia, a Solange colocaram bastante isso. A gente vai acumulando, 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 vai para esse campo de dor. E uma hora acaba expandindo de uma forma muito dolorosa, tanto fisicamente, mas emocionalmente, e às vezes espiritualmente, e às vezes vem os três juntos, e é onde há uma desarmonia muito grande. Então, é uma nova forma que a gente começa a ver esses investimentos. Porque quando a gente não cuida de nada disso, né? Tô na terra, tô passeando, né? Tô de férias, a gente acaba se prejudicando. A partir do momento que a gente não cuida do físico, não cuida desse emocional, não cuida desse espiritual, a gente realmente está abrindo mão daquilo que Deus nos deu, nos emprestou, que é a vida no corpo físico e com todos os outros corpos, tá? E aí, a gente deixando ele de lado, né, não cuidando, quando a gente passar para o plano espiritual, a gente também vai ter que conversar e entender o porquê que a gente não teve esse cuidado. O que ficou faltando? O que estava doendo demais para que a gente não se olhasse? Por que eu só olhei para um lado a mais e não consegui olhar para o outro? E, essa cobrança não vem de Deus, tá? Essa cobrança vem nossa mesmo, do nosso inconsciente. Aí lá vai ser o nosso consciente falando, tá bom? Então, assim, cuidar sempre dessa vida que é um empréstimo, né? Cuidar com zelo, fazer aquilo que faz bem. Com alegria, com disposição, você já começar o seu dia disposta. Um sorriso muda tudo, uma palavra que você já cumprimenta uma pessoa com alegria, você já vibra positivamente. Eu acho que já vai abrindo portas. À medida que você vai... Bom dia! Eu digo que às vezes eu sou energética. Onde eu chego, eu dou um bom dia sonoro. É bem alto mesmo, que é para contagiar. E se não fala bom dia, às vezes tem pessoas que nem respondem. Eu já falo, já chego no trabalho, bom dia, bom dia, bom dia. Então, eu acho que já é uma energia que você já está colocando para o ambiente mesmo. Que aí você já consegue, bom dia, já começa a conversa. Eu acho que já você vai levando uma alegria. Eu penso dessa forma, que é uma maneira de você demonstrar que você está bem e que você está querendo que todo mundo esteja também. Eu, pelo menos, penso nisso. Eu tenho ideia de que se eu chegar dessa forma, eu vou ser recepcionada do mesmo jeito. Às vezes não acontece, tem uma pessoa que não está num bom dia. Está mais introspectiva, deixa ela no cantinho dela. Mas às vezes essa pessoa sentiu o seu bom dia, aquilo abriu o coração dela, ela pode até vir conversar. O seu bom dia me fez bem, mas eu não consegui fazer. E ali ela vai se abrir e vai falar. Eu estava contando do meu grupo, né? Tinha uma pessoa que estava fazendo ginástica comigo, que é assim, muito séria. Muito séria. Eu sou falante também, então. Aí, assim, eu fazendo exercício aqui no condomínio, de repente ela me parou e ela falou assim, como que você está? Aí eu falei assim, eu estou bem, né? Comecei a conversar com ela. Bom, em resumo, os meninos, o Sérgio, quando chegou em casa, né, do trabalho, e o Gabriel foram me procurar no condomínio, porque ela ficou 2h30 contando aquilo que ela precisava falar. Meu exercício foi embora, né? Foi exercício de língua, mas... De acolhimento, ou você pôs o ouvido para se exercitar. Eu saí de casa 3h da tarde, para andar o condomínio e voltar e fazer meus exercícios funcionais. Eram 5h15 e Valéria nada. Aí o Sérgio começou a passar mensagem, o Gabriel começou a andar pelo condomínio. Pensaram que tu tinha sido... Não, eles falaram Eu assim, falava assim, amiga, vamos conversar caminhando? Estou precisando andar, vamos comigo. E ela chamaram para ir com... Vambora, vamos nessa, estou precisando andar. Assim, a pessoa mais séria do grupo
né? Sempre ficava mais isolada, né? Senti uma comoção enorme quando eu tive que me afastar porque hoje eu faço ginástica sozinha, né? Para não ter tanto contato, no preparo realmente da cirurgia, continuo fazendo. Esse grupo me acolheu bastante, mas ela sempre foi mais assim. E aí ela veio para me acolher, e conforme eu fui conversando com ela, né, colocando os meus sentimentos, ela se sentiu motivada e ali ela abriu tudo que ela queria. Abriu. Então, assim, é por isso que eu falo, às vezes o teu bom dia enérgico, todo alegre e tal, não atrapalha a pessoa, mas olha, vai tocá-la e ela falou assim, eu gostaria de ser assim, então, posso falar um pouco? É ali onde que a gente tem que estar aberto, porque, assim, as pessoas, elas estão necessitando disso, sabe, desse ombro. Porque, assim, eu falei assim, eu sempre achei que ela era mais, realmente, assim, mais quieta. O grupo não é quieto que eu fazia. Era um grupo bem animado, mas Ela estava esperando uma oportunidade, né? Uma oportunidade de chegar e conversar com você em particular. Ela estava esperando uma oportunidade mesmo. E ali ela estava comentando. E outra coisa que ela brincou, ela falou assim, você tem uma coisa assim, eu sorri. Ela falou assim, tem alguém atrás de você? Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, você tem atrás, tem do lado, tem na frente. E eu falei assim, por que todos aqui. Ela falou assim, é porque os cachorros passam e querem brincar com você. As crianças passam e ficam assim, brincando, né? Eu uso máscara, gente. Quando eu saio na rua, eu uso máscara N95. Né? E ela falou assim, mas eles não estão vendo o seu rosto. Você está com máscara N95? Aí ela falou assim, tem alguém atrás de você? Eu não sei. Eu falei assim, eu não sei. Eu falei assim, não adianta você explicar para as pessoas sobre o espiritismo, que a gente sempre está acompanhado, e depende da nossa sintonia, né? Claro que tinha alguém atrás de mim, né? O meu anjo guardião, os mentores do Pingo de Luz, que estão sempre ali comigo, trabalhando, que não deixou de ser um trabalho, né? Mas você vai falar isso para a pessoa? Com certeza. Você vai falar isso para a pessoa? Não, porque aí você já vira um misticismo, né? Então, assim, não há necessidade, mas essa é a nossa realidade, entendeu? Ela está precisando ser acolhida. Todos nós necessitamos, são os investimentos que nós fazemos, né? E isso é algo real. É esse tipo de investimento que nós vamos levar, né? Até, Vá, você falando nisso, o que me veio foi o Evangelho no Lar, né? Perfeito. Que é um investimento que nós, às vezes, encabeçamos, porque tem que começar, né? Então, no começo, a gente vê o relato das pessoas falando que faz sozinha. E, às vezes, você vê a família inteira fazendo, porque modifica realmente a energia do nosso lar, né? Você não precisa toda hora, né, demorar, às vezes em 15 minutos você faz um evangelho no lar na semana, mas pedindo para que aquilo fique reverberando no seu lar de forma a semana inteira, até chegar a próxima semana, né? E eu acho que isso é um investimento muito importante nos nossos lares, porque às vezes aquela pessoa que está, às vezes, né, chegou do serviço mais atribulado, mais cansado, quando chega em casa se sente mais reconfortante, né? Consegue dormir melhor e acordar melhor, né? E às vezes a gente fala, nossa, mas por quê? Né? Por conta desse evangelho. Por conta desse investimento que a gente orou e que essa energia vai impregnando nas paredes, vai impregnando e vai também ajudando esses nossos irmãos, que às vezes se aproximam de nós pela nossa afinidade, né? E se a nossa afinidade fica, vamos supor, numa vibração de mais alegria, de mais felicidade, de mais harmonia, automaticamente
eles também melhoram, né? E vai em busca da luz, não é? Porque nós somos, é que nem uma tomada, nós somos receptores, né? E que Todos nem nós. essa passagem sua, né? É o que eu falo. Por que que os cachorros vêm? Por que que as crianças vêm? Porque às vezes a sua aura tá limpa, né? O seu campo vibracional Tá está bom. transmitindo amor, alegria, então a pessoa se aproxima de você, né? E realmente, a gente não vai falar que a gente está com os nossos mentores, que a gente está com toda, né? Mas assim, a mesma coisa é o nosso lar. O nosso lar, quando a gente faz o evangelho, a gente abre essa luz, esse campo para a luz. E às vezes, até a gente mesmo que está com uma dificuldade, né, por algum motivo, às vezes a gente tem um insight, um clareamento de mente, a gente consegue pensar de uma forma assim, A ou B, né? Porque antes a gente só pensava assim, já vou tacar no Z, né? Já vou lá no último. Não, aí vem as possibilidades. Por quê? Porque vem aquele clareamento. Ah, e se eu fizer assim? Aí vem do outro lado. Ah, também tem essa possibilidade, né? Então, quando você falou disso, investimento, eu lembrei disso do Evangelho, né? Eu acho que é algo assim que quem começa e pratica ele sente diferença. O evangelho é extremamente importante, né? Porque, assim, podemos fazer o evangelho no lar todos os dias? Podemos. Podemos fazer uma vez por semana? Podemos. Podemos fazer 2, 3, mas uma das coisas, o evangelho, a gente abrir a porta da nossa casa para recebermos Jesus e todos os nossos anjos guardiões. E não fazermos uma sessão com incorporação, psicofonia, psicografia, essas coisas todas. Não, o evangelho no lar não é para isso. O evangelho no lar é para a gente pegar, abrir a página, ler em voz alta, conversar sobre aquela lição e fazer uma vibração. Por quem? Pela nossa casa, pelo fortalecimento da nossa casa, dos nossos entes queridos que estão ali conosco. Ah, eu vou fazer vibração pelos que partiram. Não, gente, não faz parte do evangelho no lar. Não faz parte. Vibrar por quem partiu. Ah, eu posso fazer uma oração depois, mas o nosso evangelho no lar é a nossa casa. Ah, eu posso vibrar por amigos? Olha, de preferência seria a sua casa, mas se você se sente bem, você pode. Mas para aqueles, você fala assim, eu vou colocar um monte de gente no meu evangelho no lar. Não, você já está deixando de fazer evangelho no lar, você está fazendo já um trabalho. Então, faz um outro dia uma oração por todos aqueles que você quer. Mas no seu evangelho no lar é a sua casa, é o fortalecimento do psiquismo da sua casa. Ah, não tenho ninguém para fazer. Faz sozinho. Eu faço sozinha. Também. Faz sozinho. Eu também faço sozinha. Porque quem vai estar com você? Jesus. Você está convidando Jesus. Só não dá para discutir a página, né? Não dá para discutir. De repente eu ouço alguém falando comigo. Eu falo sozinha, né? Então, eu converso com a página numa boa. Sozinho, Nem estranho. Sozinho, ninguém nunca está. Então eu falo. Mas, Randolfo, não dá para ficar discutindo o que eu estou lendo. Daqui a pouco eu posso estar ouvindo alguém trocando uma opinião comigo. Então, aí você vai levar um susto danado. Mas às vezes você reflete sobre o que leu, e aí vão surgindo várias ideias e várias possibilidades de interpretação ou contextos. E não raro, isso às vezes vem um insight e você percebe, isso não é meu. Isso foi soprado para mim. É isso aí. É verdade. Mas aí, assim, quem é? É o seu anjo guardião que está ali? É aquele companheiro de todas as horas? É a espiritualidade superior que está ali te ajudando, porque tem que ir entendendo e compreendendo. Pode ser até um participante ocasional do seu evangelho. Pode.
Mas aquele que te dá mais ajuda é aquele que participa sempre, que está ali, Sim. que está ali junto com você, né? Até para Porque às vezes direcionar as coisas de um modo que sirva a todos. a todos, né? Porque Já às fica vezes esperando o horário. por isso que assim, é extremamente importante a gente manter, né? Na medida do Mas, possível. Solange, uma dica para Solange, sempre convida. Fala, olha, eu estou indo agora ali na cozinha, faz no meio assim do tumulto, entendeu? É na cozinha, Como que então não faz quer na dizer nada. Ó, cozinha, entendeu? Porque aí Olha, a pessoa você fica passando para lá e para cá. Uma hora vai pegar água, outra hora vai pegar o bolinho, outra hora. Mas está ali escutando, entendeu? Tá ali, daqui tá a pouco a ligado, pessoa tá puxa uma ligado. cadeira, e senta, deixa eu só ouvir um pouquinho. Aí começa, entendeu? É assim que começa. A Valéria tá rindo, porque antes eu chamava quem queria fazer o evangelho comigo em outro plano. Ela falou, não, Chamava todos os Não, espíritos. Ela fazia um convite de todos os convite geral. o convite geral, ela fazia. Aí depois a gente tinha que ir arrumando todos esses convites, né? ai, Como que Deus. ela atraía? E quando a Glaucia falou assim, eu sento ali no meio da cozinha mesmo, vou chamando, são os encarnados, tá? Quem tá Isso, é o marido, é o filho, é isso que eu estou falando. eles Mas eu saem comecei a rir, a Valéria também, porque eu lembrei que eu contei isso. Quando eu comecei a fazer o evangelho no lar, eu comecei a chamar quem queria fazer comigo, se afinizasse comigo. Você imagina, euzinha, o que eu não tinha a fazer evangelho Nossa. comigo? Agora, já que você contou, conte como você se sentia. Agora, não, naquela época eu me sentia, eu estava diferente, né? Agora eu já estou mais harmonizada, eu estou convidando as pessoas, os entes certos, né? Agora, Desencarnados. né? Desencarnado. Agora ela Não, os conversa. encarnados, não, desencarnados, mas os desencarnados que estejam no Hospital Santa Cruz a fim de estudar o Evangelho de Jesus. Mas antes não, mas agora está tudo certo, está tudo ok. Ai, tá rindo. Bastante. Mas, assim, a importância do evangelho é um grande investimento. Tá? Fazer um evangelho na nossa casa E ele não é um trabalho de incorporação. Não é um trabalho. Não. Não é. Ele é uma leitura, ele é o fortalecimento da nossa casa, é abrir para essa espiritualidade para que ela possa estar conosco e fazer do nosso lar o melhor possível. Tá bem? Desculpa, mas minha bateria está acabando. Tá bom, dona Isaura. Está terminando. Vou sair fora logo, logo. Tá bom. Já estamos terminando também. Vamos lá? Solange, quer fazer o encerramento? Então tá. Então, nesse momento, a gente vai agradecendo a toda a espiritualidade que esteve conosco, agradecendo aos nossos mentores, e vamos vibrando nesse momento pelo nosso planeta, vamos vibrando imensamente, intensamente, para que a paz se faça presente em todos os países. Vamos vibrando intensamente por todos aqueles irmãos que se encontram pelas ruas, para que eles possam ser recebidos pela espiritualidade no sentido de ser protegidos, serem amparados por voluntários que possam estar levando a eles nessa noite fria um cobertor, uma sopa quente. Vamos vibrando por todos os nossos familiares, pelas nossas famílias, e vamos agradecendo à espiritualidade que esteve conosco, ao Luiz, o dirigente do Pingo de Luz, ao Cássio, a Cíntia, ao Eliamar, e vamos nos despedindo e que possamos estar juntos na próxima semana para mais um encontro, e graças a Deus e graças a Jesus. Gente, uma linda semana a todos, de muita luz, de muita saúde a todos. Como
como eu disse, até breve. Não sei se estarei aqui na semana que vem, porque tudo depende, tá bom? Mas até um breve. Um beijo e muito obrigada, tá bom?